que as pessoas têm aquele teu agressor como se fosse uma pessoa perfeita, a melhor pessoa do mundo, porque é assim que ele faz parecer. Normalmente o agressor é muito simpático, ele é muito querido com as pessoas, muito educado, muito solícito. Então, para a sociedade ou até mesmo para a família, a pessoa é maravilhosa. Então, você vai chegar para a pessoa que está vivendo com você, próxima a você, e falar uma coisa dessa, talvez eles não vão te levar a sério, não vão acreditar. O sonho da vida 2 é para ser compartilhado, e transformar sonhos em momentos inesquecíveis é a minha missão. Seja bem-vindo! Eu sou a Sabrina Aquino e este é o Agora e para Sempre. A agressão física é só o limite de um relacionamento abusivo. Existem inúmeros sinais que antecedem a agressão e que te fazem perceber que talvez o seu relacionamento seja um desses e você ainda não saiba. Eu sou a Fernanda Leão e no episódio de hoje do Agora e para Sempre nós vamos conversar com a nossa assessora e cerimonialista Sabrina Aquino sobre relacionamentos abusivos. Seja bem-vinda, Sá. Oi, Fernanda, tudo bem? Olá, noivinhos e noivinhas que nos acompanham, profissionais da área. Hoje estamos com um assunto um pouco atípico para o nosso canal, né? Mas é necessário nesses momentos de quarentena, nesse momento que a gente enfrenta essa situação totalmente diferente do que a gente costumava a enfrentar, é necessário a gente também conversar sobre assuntos que nos tiram da nossa zona de conforto, né, Fernanda? Que assunto pesado, né, Sá? É verdade. Por que você escolheu trazer ele para o teu canal? Eu acho interessante, Fer, a gente também conversar com as mulheres, com as pessoas que estão interessadas em adentrar um relacionamento, para que elas também saibam de todos os lados, de todos os ângulos, como que é um relacionamento. E nosso canal fala sobre relacionamentos, vida 2, não só sobre o casamento em si, né, como preparar um casamento, mas também o casamento depois que ele é constituído, ou a relação antes de chegar até o casamento. Então, essas noivas, essas pessoas que estão namorando, essas mulheres que estão querendo formar uma família, é muito interessante elas também verem por esse ângulo. O ângulo daquela mulher que nem sempre é valorizada, ou nem sempre ela tem uma vida saudável, um relacionamento saudável com o pretendente dela, ou com o esposo, ou com o namorado, ou com o noivo. Por isso que é interessante a gente também conversar aqui nesse canal sobre todos os assuntos. Isso também foi uma solicitação feita para nós, né, nas nossas redes sociais. Então, as pessoas nos pedindo que falasse sobre isso, e por isso que hoje estamos aqui abordando esse assunto que não é muito legal de se falar, é uma coisa meio delicada, as pessoas têm um pouco de receio, mas vamos desenvolver aqui a nossa opinião, deixar bem claro, né, Fernanda, que essa é a nossa opinião, não necessariamente nós somos autoridades no assunto, né? Nós vamos dar a nossa vivência, a nossa opinião, como nós vemos essa situação, ou como deveria ser, né? Dentro da nossa concepção de vida, como deveriam ser os relacionamentos, mas não somos psicólogas, nem terapeutas, nós apenas somos mulheres que também temos uma vivência, também tivemos outros relacionamentos e temos alguma certa bagagem para compartilhar com você que está nos assistindo. E que seja uma mensagem boa a ser recebida, né? Verdade. E para quem não sabe, a Sá tem mantido um relacionamento nas redes sociais com as suas seguidoras, né, Sá? É verdade, elas nos mandam direct sempre, conversando sobre os assuntos que nós abordamos aqui no canal e nos sugerem assuntos que elas querem ver aqui também. Esse é um deles que nós estamos conversando hoje. Bom, então vamos lá. O que é um relacionamento abusivo, Sá? O que é que caracteriza um relacionamento abusivo? Na minha concepção, Fer, um relacionamento abusivo é quando um dos dois, pode ser tanto a mulher como o homem, se sente coagido, né? Coagido a não ser ele mesmo, né? Não ser natural no seu relacionamento, não poder realizar as coisas que ele teria vontade de fazer com um certo conforto. Normalmente quando uma pessoa oprime a outra, isso é abusivo. Não precisa ser agressivo fisicamente, não necessariamente. Muitas pessoas são abusadas
verbalmente, e acho que a maioria dos relacionamentos abusivos são verbais e não físicos, e a gente às vezes acha que é normal, natural. Muitas vezes a pessoa que está sendo agredida, ela não se dá conta de que aquilo é abusivo, não é? Isso, ela acha que isso daí a pessoa é assim, é o jeito dela, ou eu que não estou tendo paciência o suficiente, ou eu que não estou preparada ainda para esse relacionamento, mas não. Muitas vezes, sim, a pessoa tem que mudar, a pessoa está sendo abusiva e a mulher, que é na maioria das vezes, a mulher que é hostilizada. Mas existem também muitos casos de homens que sofrem abusos verbais, emocionais de mulheres. Mas a maioria das vezes, a mulher é bem hostilizada nesses relacionamentos abusivos. Com a pandemia, com essa quarentena e as pessoas ficando mais próximas, mais confinadas, a estatística nos mostra que aumentou muito o caso de violência contra a mulher, de denúncias com violência contra a mulher. E isso a gente vai dizer que vem de onde? O que você acha que pode causar isso, Sá? Será que elas não perceberam? Em que ponto você deve perceber que isso vai se tornar um relacionamento abusivo? Olha, no namoro, eu acredito que a gente já consiga visualizar um pouco como a pessoa é. Mas como a gente está naquele envolvimento de paixão, de conhecendo a pessoa, envolvida com ela emocionalmente, muitas vezes a gente não se dá conta, né, de que a pessoa é uma pessoa abusiva. Normalmente os abusadores, eles são muito gentis, muito amáveis no começo, até você ficar totalmente envolvida. Né? E depois que você está totalmente envolvida naquela relação, está apaixonada pela pessoa, daí ele começa a te cortar as asinhas, né? É uma roupa que você não pode colocar mais, é uma maquiagem que você não pode passar, te censurando muitas vezes com suas amigas. Eu acho que isso daí é o primeiro indício, Fernanda. Cortar a relação com as amigas. Normalmente, os abusadores, eles fazem você parar de andar com aquelas amigas. É que as amigas são as primeiras que vão falar, né? Amiga, isso não é normal. Mas é verdade. Normalmente, a amiga vai ser aquela que vai te alertar. Não necessariamente você vai escutá-la, né? Porque a pessoa que está te hostilizando, teu namorado, no caso ainda, ou o marido, não sei, né? Ele vai sempre dizer que ela está fazendo isso porque ela tem inveja de você ou porque ela está afim dele. Isso eu acho que é meio que geral. Clichê. Né? Falar que está afim da pessoa, que vive dando em cima de você, dele, por isso que está falando isso com você. Vai tentar te colocar contra aquela pessoa que está defamando, né, a ele. Mas a mulher apaixonada, ela é cega, né? Ela fica cega perante a pessoa que está abusando dela. Porque essa pessoa que ela abusa, ela é um psicopata. Ela tem todos os indícios de uma pessoa psicopata. Ela faz totalmente aquela cena, aquele teatro para que você acredite realmente que ele te ama, que ele se preocupa com você, que ele está fazendo aquilo porque ele quer o melhor para você, porque você sem ele, você não conseguiria viver. E não seria só ele, até mesmo numa amizade, Fernanda. A gente às vezes observa que também existem pessoas que são assim com amigos, né? Os amigos têm que ser daquela ciúme, aquele ciúme doentio, que algumas pessoas às vezes acham que é prova de amor, mas ciúme não é prova de amor, nunca. O ciúme, eu acho que ele é uma coisa boa, controladamente, né? Eu acho que ele dá aquele temperinho, assim, né? Se eu cuidar e ele também, eu acho que pode ser uma coisa boa. Eu já não sei se eu acho que ciúme pode ser saudável. Eu acho que talvez, assim, você não ter ciúme, mas ter um cuidado maior com a pessoa, né? Para que ela se sinta valorizada por você, não pelos outros somente. Esse temperinho tem que ser na medida certa, sabe? Porque o ciúme, você me perguntou quais são os indícios. Na verdade, a palavra do Senhor nos diz que o amor não arde em ciúmes, né? Então, eu acredito mesmo que
O ciúme, ele estraga a relação, em qualquer relação. A relação de amizade, relação de namorado, de marido e mulher. O ciúme, até mesmo no trabalho, você pode ter ciúmes. Então, os ciúmes, ele é o primeiro indício, eu acho. Que você me perguntou qual que é o indício de que isso pode se tornar uma relação abusiva. O ciúme. E não existe ciúme saudável. Eu tive a experiência já de ter passado em um relacionamento há muito tempo, um namorado, que ele tinha todos esses indícios de pessoa abusiva. Não fisicamente, mas verbalmente. Então, me hostilizava na roupa que eu não podia usar, ciúme excessivo, maquiagem que não podia passar, não podia sair se não fosse com ele. Isso é abuso, isso te restringe a você viver em função da pessoa. E por que isso? Porque ele quer te blindar, na verdade, ele quer fazer você viver dentro do mundo dele para que ele possa fazer o que ele quiser. Então esse relacionamento, ele fazia tudo isso comigo, mas ele me traía, ele tinha uma outra vida totalmente diferente do que pregava, esse meu ex-namorado, que fazia isso comigo no caso. Mas para sair dessa relação não é fácil, porque a gente se sente coagida a ficar naquele mundo. A pessoa, o abusador, ele coloca na sua cabeça que você não vai conseguir se refazer se você terminar com ele. Se você se afastar dele, você não vai conseguir ser a mesma pessoa, você não vai conseguir ser feliz. E às vezes não é nem diretamente com essas palavras, né? Você não vai ser feliz sem mim. Mas eles vão causando situações e pequenas coisinhas assim que você mesma vai construindo na sua cabeça essa ideia. E a pessoa fica com medo de se distanciar da outra e sentir falta. E isso quando é só emocional, mas também tem aqueles agressores que eles ameaçam a pessoa. Se você me deixar, eu não vou te dar paz, ou eu vou... Até ameaça de morte. Algumas vezes tem alguns agressores que fazem isso, e muitos. Fora aqueles agressores fisicamente, que é o que a gente ainda nem comentou. Que realmente... Já é o limite do limite, né? Quando chega nesse ponto, daí é claro que é um relacionamento abusivo. E o que fazer daí, né? Se é um relacionamento abusivo, e daí você se identificou dentro de uma relação que não é saudável, você sabe, porque a gente acaba sabendo que a gente tá. E chega um momento em que você se toca, que você não tá num relacionamento saudável. Mesmo não querendo aceitar, mesmo querendo achar que jogar a culpa em outras coisas, ou até jogar a culpa em si mesmo. Eu acho que começa a perceber que existem mais momentos de tristeza do que de felicidade, né? Aquela questão também de você, quando discute e daí aquelas ameaças verbais e quebra as coisas e pega o celular, joga o celular, quebra no chão, né? Isso daí é uma violência sem tamanho. Pode não tocar na pessoa, mas é uma violência psicológica muito grande. A energia que se cria no ambiente, né? Não tem como um relacionamento desse dar certo. E daí, algumas vezes as pessoas ficam naquela esperança que a pessoa vai mudar. Eu acho que 100% acho que a pessoa vai mudar, né, Fernanda? É uma questão assim, existem coisas que são mutáveis, mas existem outras, como o caráter da pessoa, que não, né? É da pessoa, ela vai estar sempre brigando com aquele lado dela que psicopata, que quer controlar outra pessoa, que quer fazer outra pessoa viver em função dela. Cabe a quem está sendo agredido saber, então, se é isso que ele quer para a vida dele. A vida toda, então eu vou passar agora tentando mudar alguém, ou na esperança que essa pessoa vai mudar, ou correndo risco até de não só fazer um dano com você, mas com seus filhos, com a sua mãe, com seu pai, com seus vizinhos, porque na hora da fúria, a pessoa que é agressora, ela perde totalmente a noção, e por isso que chega, acho que na agressão física. Porque ela sai do limite dela totalmente, ela fica cega de raiva, uma fúria, eu acho que deve tomar conta dela, né? E a pessoa hostilizada, ela na hora fica com medo, na hora ela pensa, acabou, não quero mais, mas daí no outro dia, o abusador vem
ai, me perdoa, meu amor, não foi por querer, eu fiz isso, mas é porque você me provocou. Colocando a culpa ainda na vítima, né? E a pessoa se acha mesmo na culpa, né? Ah, é porque eu só tenho ciúme de você porque eu te amo demais, é porque eu não consigo ficar sem você. Essas são frases típicas de um abusador. Então a pessoa tem que ponderar bem o que ela quer para a vida dela. Nesse momento agora mesmo de pandemia, que nós estamos vivendo um confinamento dos relacionamentos, eu acredito que por isso que isso tem aumentado. Não só porque as pessoas estão convivendo mais, mas porque elas estão no limite do seu psíquico. E a gente revela aquilo que a gente tem de bom e de ruim, né? Quando a gente está no nosso limite. Então as pessoas que têm aquilo que é ruim vão revelar o seu lado ruim. São vários os casos em que as mulheres denunciam durante uma agressão, mas no final das contas elas retiram a denúncia, né? O que você acha que passa na cabeça delas em retirar a denúncia? Eu acredito que as vítimas, elas são muito envolvidas emocionalmente com o agressor. Essa dependência psíquica que ela cria com o agressor vai muito além do sentimento. Eu não acredito que a pessoa ame a pessoa que está agredindo ela. Ela não deve amar, ela tem aquele medo do desconhecido, medo do que a pessoa pode fazer com ela se ela romper, ou medo de não conseguir ficar sem ela. Se ela romper, ela nunca mais vai olhar para mim, nunca mais vai me querer. Ou se voltar, vai judiar da mulher. Também, e muitas vezes tem filhos envolvidos na história, e daí fica com medo também das consequências com os filhos. Então, eu acredito assim que tem vários motivos. Cada pessoa tem uma vivência diferente, cada caso é um caso totalmente diferente um do outro. Então, as pessoas elas têm que verificar aquilo que é a verdade dela. Só que se ela vai chegar a ponto de chamar a polícia ou de denunciar, ela tem que ser forte o suficiente para conseguir levar isso até o fim. E sozinha não consegue, Fernanda. Quem você indicaria para elas estarem recorrendo num momento como esse? Normalmente os familiares às vezes não vão entender muito bem o que você está vivendo. Alguns, se você falar de repente com um familiar que é do lado do seu agressor, ele vai defender o agressor. Só que observe uma coisa, muitas mulheres que eu conheço ou que tiveram essa experiência, elas me relataram, né, e até por mim mesmo, que as pessoas têm aquele teu agressor como se fosse uma pessoa perfeita, a melhor pessoa do mundo, porque é assim que ele faz parecer. Normalmente o agressor é muito simpático, ele é muito querido com as pessoas, muito educado, muito solícito. Então, para a sociedade ou até mesmo para a família, a pessoa é maravilhosa. Então você vai chegar para a pessoa que está vivendo com você, próxima a você, e falar uma coisa dessa, talvez eles não vão te levar a sério, não vão acreditar. Então, para que você não corra o risco da pessoa que está perto de você tornar mais um problema na sua vida, de repente até contando para o seu agressor que você está se queixando dessas coisas, converse com um profissional da área. Converse com um terapeuta, com um psicólogo, até mesmo numa delegacia de mulheres ou com uma pessoa da sua confiança que seja de fora do seu meio. E você não precisa anunciar para todo mundo que você está indo numa terapeuta falar sobre esse assunto, né? Mas aquelas mulheres que ficam em casa, tem aqueles agressores que não deixam a pessoa sair sem eles, já com medo de acontecer isso. Se for esse o caso, você não tiver oportunidade de procurar um profissional da área, uma delegacia, alguém que possa de fora te ajudar, aí sim você tem que procurar um meio eletrônico. Hoje nós temos vários pela internet mecanismos de denúncia, que você pode recorrer a esses mecanismos silenciosamente. Sem alarde. E nunca fique, né, dizendo para todo mundo que você vai fazer isso, que você vai fazer aquilo. O dia que você tiver decidida a botar um ponto nessa situação, você vai e faça. Né? Até porque você pode sofrer muita represária se você ficar falando muito que você vai fazer esse tipo de coisa.
né? Não pode esquecer que você está vivendo em um relacionamento abusivo. Então, um agressor que ele grita, que ele te xinga, que ele te humilha, amanhã ele pode te bater. Então, Sá, agora para encerrarmos mais um episódio do Agora e para Sempre, eu acho que nada melhor do que amor próprio para cuidar dessa questão, né, dos ciúmes, relacionamento abusivo. A mulher tem que se valorizar, Fernanda. A mulher tem que ser... você tem que se bastar. Eu sempre digo que a pessoa que tem o amor próprio, que ela tem que se amar em primeiro lugar. Isso pode parecer muito egoísta, né? Mas não, porque se ela não se amar o suficiente, é impossível ela amar outra pessoa. Ela tem que se valorizar, ela tem que se amar, até porque para ela conseguir repassar para todas as pessoas que estão à sua volta o amor que as pessoas merecem receber dela. É isso mesmo, Sá. O amor próprio ensina os outros a como nos amarem, né? É verdade. Obrigada a você que esteve nos acompanhando até aqui. Espero que seja útil na sua vida esse episódio de hoje. Deixe seu comentário, deixe o que você acha, a sua opinião aqui no nosso vídeo. Compartilhe conosco as suas experiências. Se você também passa por uma situação dessa, nos chame no direct, vamos conversar também. Nós estamos à disposição. Continue nos acompanhando e nos seguindo. Toda quarta-feira um episódio novo. Obrigada mais uma vez. Tchau, gente!